que a endometriose acomete diversas brasileiras. Aliás, tem muita gente que tem endometriose e nem sabe, então eu espero que esse programa consiga esclarecer aí as diversas dúvidas. Se você tem dúvidas, já aproveita e escreve para nossa hashtag Evanapan. Para crescer esse papo, a gente tem aqui com a gente o Geraldo Caldeira, que é ginecologista, obstetra, membro da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia e também membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Bem-vindo, Geraldo. Muito obrigado. E é um assunto que realmente, né, quem é mulher sempre tem esse papo da endometriose. Acho que todo círculo de amigas sempre tem uma que fala, gente, fui diagnosticada com endometriose, eu tô lidando com isso, não é verdade? Os dados da OMS mostram que 170 milhões de mulheres no mundo têm endometriose. No Brasil, mais de 5 milhões. Então, é um dado bem elevado, um número bem elevado. E é um assunto também, digamos assim, que agora faz parte do universo pop, porque temos uma celebrity que resolveu falar sobre isso. Adriana Yoshida explica pra gente. Bom, é o seguinte, a Tata Werneck que tá grávida, ela não planejou essa gravidez porque ela iria operar de endometriose agora em março, então ela nem sabia que poderia engravidar. Acho que tem isso, né, doutor Geraldo? Sobre mulheres que têm endometriose, também sofrem uma parte delas de infertilidade, a gente estava comentando lá fora. Mas antes de entrar nesses dados, o que acontece? Ela publicou ontem nas redes uma crise que ela tem sofrido, por isso que ela está em repouso. Na verdade, ela recebeu um elogio do Silvio Santos falando que ela era a melhor apresentadora do Brasil. E aí ela respondeu no Instagram: não vi ao vivo porque voltei para o meu repouso, porque estou com hiperêmese gravídica, um negócio que dá muito enjoo e eu tenho vontade de vomitar todos os meus órgãos no tapete da sala. E isso viralizou. E aí, então, a gravidez da Tata Werneck está sendo comentada nas redes. Eu, na verdade, queria voltar atrás na história da endometriose que ela tem e como é que ela engravidou. Bom, nós sabemos que 50% das mulheres que têm endometriose engravidam espontaneamente. Então, não é porque a pessoa tem endometriose que ela não vai conseguir engravidar, que ela vai ter que fazer um tratamento de fertilização in vitro ou, eventualmente, uma cirurgia que é a cirurgia laparoscópica. Mas o dado importante é assim, de todas as mulheres que têm endometriose, que a gente sabe que tem, 60% delas acabam tendo infertilidade, que não é esterilidade. Infertilidade é dificuldade em engravidar. Eventualmente ela precisa da cirurgia e eventualmente ela precisa de tratamento de reprodução assistida, como a fertilização in vitro. Agora, das mulheres em geral, você fala assim, a maior parte das pacientes não sabe que tem endometriose e acabam engravidando, que eu te falei, até 50%. Qual que é a história do diagnóstico da endometriose? Porque a senhora acabou de falar, muitas mulheres não sabem que tem endometriose. E a gente imagina, pelo menos, que muitas mulheres fazem ali os seus exames ginecológicos, né? Uma vez por ano vai lá para ver o que está acontecendo. Quando menstrua, a menina vai no ginecologista pela primeira vez. A gente imagina, eu sei que não deve ser o caso da maioria das brasileiras. Mas é uma falta da frequência ao médico, é uma falta de interpretação dos sintomas. Quais são esses sintomas? Bom, eu achei maravilhoso ter o mês da endometriose para divulgar, para que as pacientes saibam que existe o mês da endometriose, que pode existir endometriose, que ela tem que ficar atenta, tem que procurar um médico. O problema é que nos exames de rotina normais, ultrassom, colposcopia, Papa Nicolau, que é o exame ginecológico comum, acaba não pegando a endometriose. Mas toda paciente que tem cólica menstrual muito forte, não é cólica de tomar um Buscopan, é cólica incapacitante. Fala, olha, eu tinha que trabalhar, não consegui trabalhar, fui no pronto-socorro tomar injeção na veia, tive que... Não, um negócio sério. Uma dor importante. Paciente que tem dor à relação, fala assim, pô, fui ter relação, doeu e tal. E dor importante relação também. sexual, né, pra gente deixar bem claro. Sim, relação né? sexual. A paciente que tem dor importante. Paciente que tem dor no período menstrual, dor para evacuar, dor para urinar no período menstrual. Esses casos são muito importantes, a gente tem que pesquisar a endometriose. E a endometriose a gente pesquisa através do exame ginecológico, exame de toque, a paciente tem dor no útero, tem dor na mobilização do útero, dor no fundo de saco, ressonância magnética pélvica e ultrassonografia pélvica com preparo intestinal. Não é ultrassom comum. O ultrassom comum não consegue detectar endometriose. Nossa, então são exames bem específicos, né? Pode dizer, Amanda. Eu queria fazer uma pergunta que foi um tema que a gente até discutiu aqui quando a gente falou sobre menstruação, que é diarreia durante o período menstrual. Esse pode ser um sintoma de alguma coisa que está em desordem, por exemplo, uma endometriose, alguma coisa nesse sentido?
Pode. A dor a evacuar e problemas intestinais durante o período menstrual podem sim estar relacionados à endometriose. O local mais frequente da endometriose é a parte atrás do útero, que a gente chama de retrocervical, o fundo de saco de Douglas, que está exatamente em contato com o intestino, com o reto sigmoide. Então, quando existe o comprometimento do intestino pela endometriose, com certeza essa paciente vai ter sintomas intestinais. Olha, aqui no estúdio, além do Dr. Geraldo Caldeira, a gente também tá com a jornalista Caroline Salazar, que é capitã brasileira da Endomarcha, queridos. Acontece no mundo inteiro. No dia 30 de março, ela também é autora do blog A Endometriose e Eu, onde ela conta a sua experiência com a endometriose. Tudo bom, Caroline? Tudo bem, tudo ótimo, e com vocês? Menina, conta dessa marcha mundial que eu nem estava sabendo. Isso, a Endomarcha, ela existe desde 2014, né? E o Brasil está presente desde a primeira edição. E são mais 75 países que saem às ruas no mesmo dia para passar a conscientização e também reivindicar o direito das portadoras de endometriose, que no Brasil somos mais de 10 milhões de brasileiras e não só 5 milhões. E eu já falo em 15 milhões, porque a gente não tem uma estatística fechada, né? Infelizmente, um dos mitos da doença é falar que a doença comete somente mulheres em idade reprodutiva de 15 a 45 anos. Eu mostro nas minhas palestras o exemplo da Vivian, uma leitora do blog, que tem endometriose desde os 8 anos de idade, quando ela menstruou pela primeira vez. Então, a gente colocar uma faixa etária, a gente possivelmente deixa de diagnosticar a doença nas meninas novas, porque hoje em dia elas estão menstruando mais cedo, e a endometriose, os sintomas da endometriose, elas já aparecem logo na primeira menstruação. A minha foi com 13 anos, eu também estaria fora dessa estatística, né? E eu só fui diagnosticada aos 31 anos. Conta pra gente um pouquinho de como você começou a perceber que talvez ali existisse alguma coisa que deveria ser investigada. Você falou da diarreia, né? Para mim era super comum, minhas fezes só eram diarreia durante o período menstrual. Tanto que eu escrevi um post sobre fezes que rodou o mundo inteiro. E até os médicos, né? Tem um especialista de Portugal que ele falou assim, nossa, você parece que está no banheiro das mulheres. Eu falei, não, eu sou uma delas, né? Eu também, enfim. Então, assim, eu sempre evacuei diarreia no meu período menstrual e eu percebi. E como me falavam que cólica era normal, eu morria de cólica. Sempre desmaiava. Eu cheguei ao ponto de tomar, assim, milhões de morfina, codeína e não melhorava de dor. Eu não conseguia nem andar, nem respirar de dor. Porque eu também estava com a pelve congelada, né? Devido a outras cirurgias que eu fiz anteriores. Enfim, e eu percebi mesmo que eu tinha alguma coisa errada comigo quando eu comecei a ter a dor na relação sexual. Inclusive, eu fui a primeira a falar abertamente sobre isso no Brasil e também do seu tratamento, que é a fisioterapia, que também a endometriose tem cura e a dispareunia também tem cura. Eu ia te perguntar o seguinte... Muitas pessoas chegam para você com depoimentos e você falou do direito da mulher com endometriose, né? Então a gente pode falar de uma rede privada de saúde onde você... A gente luta pelo SUS. Isso que eu quero entender. Quais hoje são os direitos que já existem e o que seria o mundo ideal? Não existem direitos, infelizmente. São mais de 10 milhões, a gente já fala até em 15 milhões, né? Porque como pega uma faixa etária, às vezes de 8, 10 anos, né? Porque a menina já menstrua nessa época... a gente não tem nenhum direito, né? Antigamente até tinha mais tratamento, hoje tem 2 pelo público que está funcionando, onde eu comecei o meu, que foi um ambulatório de uma escola, já está parado, mas assim, você vai no HC, a fila é, sei lá, 4 ou 5 anos, já chegou de receber e-mail de leitora que ela está esperando só 8 anos para ela fazer uma cirurgia, e quando é uma cirurgia com acometimento de algum órgão vital, a paciente não consegue esperar muito tempo. E, doutor Geraldo, a cirurgia é a forma de reverter a endometriose? Como que é esse tratamento? O ideal do tratamento da endometriose é a ressecção de todas as lesões de endometrióticas. Então, assim, o tratamento de escolha hoje é a videolaparoscopia e não é cauterizar, é ressecar todas as lesões. Nas pacientes que a gente consegue a ressecção, tem alguns pacientes que você tem que ressecar um pedaço da bexiga, tem que ressecar um pedaço do intestino. Então, são cirurgias grandes que não são para qualquer pessoa fazer. É uma cirurgia que o cara tem que estar o médico tem que ser um médico muito habilitado, muito acostumado a fazer esse tipo de cirurgia, para que o pós-operatório da paciente seja bom. E existe o tratamento clínico, que é medicamentoso. O tratamento clínico, basicamente, é impedir que o endométrio prolifere, porque a endometriose é endométrio, que é tecido da camada interna do útero fora da cavidade uterina.
Então, a gente impedindo que o endométrio não prolifere, você está, assim, estabilizando a doença, mas não sumindo a doença. Importante que o doutor falou, que é uma das inovações da endometriose né? Realmente a cirurgia ela tem que ser feita de remoção total e não a cauterização. Com a cauterização, de fato, não há cura, porque a doença não foi retirada, né, doutor, sua totalidade, ela ficou ali. Só retiraram o pedacinho ali, o que aparece superficialmente, o restante fica ali. Então é importante. Até a gente surgir com essa ideia, pouco se falava em cura, aliás, era um ou outro profissional, né, os que fazem a cirurgia de excisão com remoção total e não a de cauterização. Então, é muito importante isso que o doutor falou, porque não é qualquer médico mesmo que consegue fazer. A cauterização é uma cirurgia mais simples, mas a excisão, se não for um médico que tem essa experiência e que, de fato, consegue operar e que conheça o peritônio da mulher, o sadio, ele não vai retirar todas as lesões. Carol, e você teve filho, né? Teve uma filha depois. Conta um pouco pra gente, assim, foi depois que você se tratou, depois que você se curou? Hoje em dia, como é que você mantém? Você tá curada mesmo? Como é que funciona? Não, eu tô curada. Eu fiz minha primeira cirurgia em 2010, só que eu tava com a pelve super congelada, tanto que eu era, assim, super inchada, eu pesava Pera, mais o que é de 100 pelve quilos. congelada? Me ajuda. O doutor pode explicar melhor, mas todos os meus órgãos estavam colados, embaranhados de órgãos, né, doutor? Quando você a endometriose produz um processo inflamatório e a chance que o ovário grude no peritônio posterior, grude atrás do útero, o útero grude no intestino, é muito grande, pelo processo inflamatório que a doença produz. Então, a pelvis congelada é quando você olha, põe a fibra óptica do laparoscópio para olhar a pelvis e está tudo grudado, o intestino grudado no útero, o ovário grudado, você fica um tempão lá para conseguir entender o que é o quê, porque está tudo grudado. Aí eu fiz a minha primeira cirurgia, como nenhum exame mostra isso, eu estava só com um especialista, né, um ginecologista. E minhas alças intestinais estavam todas dando nó em todos os meus órgãos pélvicos. E ele opera, tem médico que opera sozinho, mas tem médico que opera com uma equipe multidisciplinar. O meu opera com uma equipe multidisciplinar e ele estava sem o prócto. Então ele não tirou tudo do intestino, nem os focos e nem as aderências. E ele falou isso pra mim, ele foi, porque eu acho que isso é importante, né? O médico ser verdadeiro, não falar que retirou e não retirou, né? Isso é importante. Então, um ano e 10 meses depois da primeira cirurgia, em 2012, em junho de 2012, eu fiz a minha segunda, já com prócto. E foi um grande milagre, porque eu, retalhada por dentro, eu acordei da anestesia, nunca mais tive dor de 2012 até hoje. Nunca Gente, que salvação. Nunca mais. Assim, de vez em nunca, geralmente em março, que é muito trabalho. Mas esse mês eu não tive, graças a Deus. Eu tenho uma leve cólica. Mas, eu queria perguntar, que tomo tipo de dor, né? Constant. Cólica. Mas assim, eu tomava morfina, codeína, tramal. Eu ficava louca e não melhorava a dor, entendeu? Mas ó, as perguntas indiscretas, mas durante a relação sexual, não mais. Não, não mais. Mas eu fiquei 3 anos em tratamento. Essa fisioterapia que você É abordou, muito né? difícil o tratamento, até não é fácil, mas é importante. Porque eu fiquei 3 anos em tratamento, até fiz esse ambulatório escola, era uma vez por semana, e eu precisava de mais, na época eu não tinha condições de pagar, essa fisio é muito cara, porque é uma especializada, né, e os físios mesmos, os profissionais, eles têm que se especializar. E é delicado, né, porque mexe no assoalho pélvico, é massagem perineal, entendeu? E muitas mulheres têm preconceito de Eu fazer nem esse sabia que tratamento. existia. Agora, exercícios físicos também colaboram para o tratamento, né? Para quem não tem condição de acessar a fisioterapia, ajuda? Então, eu acho que para esse caso da dispareunia, não. Atividade física e alimentação balanceada, enfim, sem, né, comida de verdade que a gente fala, ajuda tudo a controlar os sintomas, mas não a doença. Eu apresento um cientista americano, que eu chamo ele de A Luz no Fim do Túnel, foi quem descobriu a excisão, né? A excisão já existia na medicina, claro que é parte da cirurgia oncológica, mas graças à esposa dele, que teve endometriose, o médico dela disse que ela ia viver à base de hormônio a vida inteira. Ele jogou os livros todos fora, Dr. David Redwine, que é assim, meu grande mestre, eu aprendo muito com ele diariamente. E ele que trouxe essa excisão para a endometriose, apesar que ele já me falou que desde 1950 já é sabido que a excisão é a única cura para a doença, né? A gente conversa bastante, quase que semanalmente. E assim, o amor pela esposa fez ele destrinchar esse caminho, né? Então ele começou esse caminho 40 anos atrás nos Estados Unidos. E ele fala que é importante as pessoas distinguirem doença e sintoma. A doença, ela só é curativa com a cirurgia que o doutor falou aqui, que é a de ressecção total dos focos, a de excisão, enfim, remoção total. Não importa o nome, o importante é remover os focos. Agora, fazendo a cauterização não remove. Os sintomas são controlados com remédios, com alimentação e atividade física, mas a doença em si... Aí, claro, controlando o sintoma,
a doença fica adormecida, mas é importante saber que ela continua lá. Eu fiquei Porque tem gente que fala, eu tô com alimentação natural, ou larga um tratamento médico para fazer um tratamento alternativo, isso é muito sério, é muito grave. Perigoso, Né, né? Eu queria falar também sobre o sintoma social da doença, a crueldade das pessoas dizerem que cólica é frescura. Você passou por isso, Carol? Passei. Na verdade, eu era taxada de fresca, de mimimi, que eu era viciada em remédio, porque cada hora era um tipo, né, assim, e cada vez mais forte. Agora, o custo social mesmo, que eu falo bastante, eu também sou a primeira a falar sobre isso, é o alto índice de suicídio entre as portadoras de endometriose. Que a doença, as dores severas, a incompreensão dos amigos e principalmente da família, leva as portadoras à depressão e suicídio. Né? Eu até apresento nas minhas palestras um suicídio que aconteceu em 2014, uma menina de 15 anos, no interior do Rio de Janeiro, que ela não tinha apoio familiar, não conseguia ir para a escola e não tinha médico na cidade dela. Então ela se matou. 15 anos, né? Uma menina. E assim, muitas e possivelmente diariamente. Olha, eu sei que tem gente participando aí na nossa hashtag Evanapã. Diga aí, Amanda. A Verônica Ferreira escreveu o seguinte: eu operei de endometriose aos 21 anos e consegui engravidar aos 30. E a endometriose voltou aos 33. Tratei, mas agora tenho medo de voltar. Isso é possível? Acho que essa é para o doutor, né? Com certeza a gente sabe que a endometriose é recidiva. Ela não é uma doença maligna, mas é uma doença crônica. Então, os trabalhos mostram que após 2 anos sem tratamento, a paciente pode ter recidiva de endometriose. E após 4 anos, com certeza. Então tá aí, gente, tem que ficar de olho. Eu queria saber mais sobre a marcha. Gente, Claro! explica tudo. Como que a gente faz para participar? Tô vendo que vocês estão com a camiseta Ju Romano, Já nossa tem quiz influencer. aqui, gente. Influenciando lógico. o mundo. Influenciando o 30 de mundo para o março. bem, né? Por favor. Então, a Conta. Endomarcha, ela acontece em 20 cidades brasileiras. O Brasil é o país com mais cidades inscritas. E até foi ideia minha, porque assim, a ideia americana foi criada por um médico americano em 2014, 2013, né? Ele me chamou para a gente começar em 2014. Era ter a marcha nas capitais. Só que como o Brasil é muito grande, como que eu ia levar todo mundo para Brasília? Eu, no primeiro ano, eu participei em Brasília, teve em Brasília. Esse ano, já há 3 anos, voltou com a cidade de Brasília. Mas, e conforme foram passando os anos, aumentando as cidades. Então, hoje somos o país com mais cidades inscritas, que mais vai sair às ruas no próximo dia 30, justamente para conscientizar, que a gente distribui um flyer com os principais sintomas da doença, para conscientizar a sociedade. E também lutamos, né? A gente sai aqui em São Paulo, eu saio na Paulista com os médicos, e psicólogos e profissionais da área, para poder chamar a atenção, né, de quem está passando sobre a endometriose, seus sintomas. A gente fala muito do tratamento, o tratamento que existe para controlar os sintomas, o tratamento curativo, né? Eu já estou há 7 anos sem nada e eu tive um cuidado, né? Eu esperei, o protocolo que eu usei para falar que eu estava curada foi o mesmo do câncer. Então eu esperei 5 anos para estar curada. Até então eu não falei nada. Eu só fiz um relato no meu primeiro ano que de fato eu não tinha tido nenhuma dor. Fiquei quieta. Aí eu engravidei, tive a minha filha, fui cuidar da minha filha, porque não é fácil, né? E ela tem 4 anos hoje. Fiquei quieta. E agora, já há 2 anos, né, que eu falo da questão abertamente de cura. Colocamos na campanha da Endomarcha, porque a cura, ela existe. Não para todas as mulheres, infelizmente. Mas para aquelas que fazem a primeira, a segunda ou terceira cirurgia, né, que não está tanto assim, né, que não fez muitas cirurgias, que é pior, é possível sim alcançar a cura. Por isso é muito importante, quando for operar, perguntar o tipo de cirurgia que o especialista faz. Se for cauterização, é melhor nem fazer. Agora, se for a excisão com remoção total, aí é a cirurgia que pode sim curar. Tá dado o recado. Você que ficou interessado, então procure a Carolina Salazar, participe da marcha. E eu queria também agradecer o Dr. Geraldo Caldeira, lembrando que hoje é também um dia importante, é o Dia Internacional do Câncer de Colo de Útero, não é, doutor? É um câncer que ainda, infelizmente, ainda mata muita mulher no Brasil e no mundo. Ele está muito diretamente relacionado ao HPV. Então, assim, a nível de consultório particular, é muito tranquilo, porque a paciente vai todo ano, faz Papa Nicolau, deu uma feridinha, cauteriza, faz suspeita de HPV, faz captura híbrida, deu o DNA do vírus, você trata. Agora, a nível de posto de saúde, que as pacientes nem conseguem fazer Papa Nicolau direito, é muito complicado. Então, infelizmente ainda é uma doença severa, grave,
e que todo mundo tem que fazer Papa Nicolau anual, que é a melhor prevenção ainda do câncer de colo do útero. Muito obrigada, espero que vocês voltem e que muitas mulheres tenham sido sensibilizadas, aí vocês estão passando por alguma coisa parecida, que busquem ajuda e consigam diagnósticos e melhorem aí a sua qualidade de vida. Obrigada. Para mais informações, é só acessar o endometrioseu.com.br, tem a coluna Endomarcha, todas as informações da marcha estão concentradas lá para poder facilitar. E também tem o Instagram, né, o @endoieu, tem a fanpage no Facebook, então estamos em todas as redes sociais.